Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje daremos início à disciplina de saúde da mulher. Vou só abrir aqui. O que nós iremos falar, né, hoje, principalmente pela parte anatômica e fisiológica, relacionado à assistência de enfermagem e à saúde da mulher. Então, falando um pouco sobre anatomia e fisiologia, entramos no sistema reprodutor feminino, falando um pouco sobre os órgãos externos do sistema reprodutor feminino. A genitália externa feminina é comumente denominada de vulva, tá? Inclusive, para vocês que já faz tempo que pagaram anatomia e fisiologia, é bom para quem possa dar uma certa revisada, fazendo as anotações no caderno de vocês. Inclui todos os órgãos visíveis situados entre as coxas, estendendo-se da síntese púbica até a base do corpo perineal. As estruturas incluídas na vulva são monte de Vênus, grandes e pequenos lábios, clitóris, vestíbulo vaginal, meato urinário, introito vaginal e glândulas acessórias. Então, aqui na ilustração, a gente consegue ver a parte externa do aparelho genital feminino. Trompa de falópio, ovário, útero, colo uterino, vagina, endométrio, miométrio. Então, o sistema reprodutor feminino, trazendo o monte de Vênus, monte pubiano, porção superior da vulva, é constituído por muitas glândulas sebáceas e, após a puberdade, é coberta por pelos. Grandes lábios formam os limites laterais da vulva. Cada lábio tem duas superfícies. A externa é coberta por pelos e a interna, úmida e tem a aparência de uma membrana mucosa. Ambas contêm vasos sanguíneos em abundância. Pequenos lábios, dois finos folhetos cutâneos situados entre os grandes lábios, têm coloração avermelhada e abundante nervos que lhe conferem uma grande sensibilidade. Clitóris, corpúsculo cilíndrico, localizado na porção superior da vulva, na região em que os pequenos lábios se unem anteriormente, né, para frente. Os clitóris é homólogo ao pênis do homem, sendo composto por tecido erétil, contém vasos e nervos e é extremamente sensível. Vestíbulo vaginal, espaço interno dos pequenos lábios, onde se localiza o orifício uretral, que é o meato urinário, introito vaginal e ímen. Glândulas para-uretrais, de Skene, homólogas à próstata masculina. Seus orifícios externos estão localizados latero-posteriormente ao meato uretral. Glândulas vulvovaginais de Bartholin localizam-se de cada lado do introito vaginal, secretam muco na lubrificação, especialmente durante o ato sexual. Então, nós temos aqui na ilustração, principalmente a parte de clitóris, grandes lábios, pequenos lábios, uretra, abertura vaginal, glândulas de Bartholin. Os órgãos internos, tá, da parte genital feminina, temos útero, vagina, trompas de falópio e ovários. Então, vão anotando aí para vocês. Útero, local onde se aloja o ovo para o desenvolvimento do feto. O útero tem a forma e tamanho aproximado de uma pera invertida. Seu tamanho é variável, composto de duas porções. Porção superior triangular, chamada corpo, e uma porção inferior cilíndrica, denominada de cervix, ou colo. Possui três camadas: camada serosa, denominada perimétrio, é a camada externa. Camada muscular, denominada miométrio, camada intermediária, e a interna, chamada de endométrio. Vagina, canal muscular membranoso que se estende desde a parte inferior da vulva até a cervix, ligando assim os órgãos reprodutores externos e internos. Sua abertura inferior está o ímen.
membrana que circunda o canal vaginal e que se rompe ou elastece com a relação sexual. Serve como órgão de copulação e como passagem de fluxo menstrual e para o feto durante o parto. No caso, né, parto normal. Trompas de Falópio são também conhecidas como ovidutos. São duas delgadas tubas musculares que se dirigem uma de cada lado dos cornos da cavidade uterina para os ovários. Contração rítmica da musculação tubária e provavelmente também o movimento dos cílios. Realizam o transporte do óvulo do espermatozoide nas tubas, local onde ocorre a fecundação, mais especificamente nas ampolas. Os ovários, gônadas sexuais femininas, ovais, achatadas, localizadas uma de cada lado do útero, desempenham duas funções: produção, amadurecimento e expulsão dos óvulos, elaboram secreção interna ou hormônios como estrogênio e progesterona. Essa é a anatomia e fisiologia, né, da parte do aparelho genital feminino, e trazendo na saúde da mulher sobre como o nosso serviço, né, o nosso sistema único de saúde ele funciona, nós trazemos aqui de forma mais simples o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, criado em 1984, sugeria a ampliação do cuidado da mulher, descentralizando o foco apenas na gravidez e puerpério. Antes desse programa, a atenção à saúde da mulher era voltada apenas para a gravidez e puerpério. Porém, a saúde ela precisa ser mais abrangente, por isso que houve esse programa, ele trouxe, né, uma abrangência maior aos cuidados à saúde da mulher. Componentes da política: reduzir a mortalidade materna das mulheres brasileiras. Grande parte das mulheres brasileiras que vinham, né, a ter parto, muitas vezes em casa, elas iam a óbito pré-natal. Garantia da assistência ao parto. Prevenção e controle do câncer do colo de útero. Prevenção e controle do câncer de mama. Menopausa. Cuidado com a violência contra a mulher, que inclusive hoje é um dos maiores desafios relacionados ao SUS. Cuidados com a prevenção de ISTs, tá? Aqui tem DSTs, mas você substitui aí no caderno de vocês para IST, as infecções sexualmente transmissíveis. Cuidado à saúde da mulher trabalhadora, tá? Consulta ginecológica de enfermagem tem como objetivo identificar possíveis distúrbios que possam afetar a saúde de uma maneira geral, os órgãos reprodutores femininos e as mamas. Principais sintomas: dor, modificações dos ciclos menstruais, hemorragias, corrimento vaginal. Geralmente essas clínicas, na verdade as consultas ginecológicas, elas podem sim acontecer dentro das unidades básicas de saúde. Atividade privativa do enfermeiro. Então, o enfermeiro que realiza essa consulta ginecológica, geralmente voltado, né, aos exames preventivos. As etapas da consulta: anamnese, exame clínico geral, exame físico especial das mamas, axilas, baixo ventre e região inguinal. Exame genital: avaliação de órgãos genitais externos e internos. Exame especular, né, que é justamente uma espécie de colposcopia voltado ao exame preventivo, toque vaginal e exame retal. Exame das mamas, composto de inspeção estática e dinâmica, parado e com movimento, palpação e expressão. Na inspeção, paciente sentada com os braços pendentes ao lado do corpo, inspeção estática, e com o paciente realizando os seguintes movimentos: inspeção dinâmica, elevação dos membros superiores acima da cabeça, pressão sobre os quadris, inclinação do tronco para frente. Então, o enfermeiro ele vai ter essas duas inspeções, tanto parado como em movimento, estática e dinâmica. O que observa: cor do tecido mamário, quaisquer opções cutâneas incomuns ou descamação, a assimetria, porém essa assimetria é uma assimetria patológica, a gente sabe que as mamas elas já são assimétricas de forma natural. Evidência, né, voltado à pele em casca de laranja, proeminência venosa, massas visíveis, retrações ou pequenas depressões. Areola, tamanho, forma e simetria, alterações na orientação dos mamilos, desvio da direção em que os mamilos apontam, achatamento ou inversão,
ou evidência de secreção mamilar com crostas em torno do mamilo. Então, aqui na ilustração, a gente percebe essas alterações significativas relacionadas às mamas durante a inspeção, no caso do exame de mamas, tá? Lembrando que é sim uma atividade privativa do enfermeiro. A palpação das mamas abrange o exame dos linfonodos, das cadeias axilares, supra, infraclaviculares, que deve ser realizado com o paciente na posição sentada ou deitada, devendo seguir toda a mama em movimentos circulares. Os linfonodos, o exame de linfonodos, suspender o braço direito do paciente utilizando o seu braço direito. Deve, então, fazer uma concha com os dedos da mão esquerda, penetrando o mais alto possível em direção ao ápice da axila. A seguir, trazer os dedos para baixo, pressionando contra a parede torácica. Em relação ao toque. Expressão, após examinar toda a mama, o mamilo deve ser espremido delicadamente para determinar se existe alguma secreção. Inclusive, a própria mulher ela pode ser, sim, orientada a fazer esse tipo de exame em casa, né? E também dentro da consulta ginecológica, junto com o enfermeiro. Exame especular, que é o ginecológico, observar a vagina em relação à coloração rósea, rugosidade, trofismo, comprimento, elasticidade, fundos de saco, presença de secreção, corrimento. Observar no colo uterino a coloração, forma, volume, junção, escamo, colunar. A coleta de citopatologia oncótica pode ser realizada do oitavo dia do ciclo até a véspera da próxima menstruação, dando-se preferência à coleta na fase pré-ovulatória. Fazer coleta de material para exame citológico. Observar alterações macroscópicas e características da mucosa e exudato presentes. Cor, quantidade, consistência e odor. Na ectossepse, né, quando for mostrar a ilustração, eu vou falar para vocês sobre ectossepse e endossepse. Esfregar o material coletado na lâmina pré-identificada. Fixar o material na lâmina com álcool absoluto a 96% ou fixador próprio. E depois enviar ao laboratório. Orientações no pré-exame, antes do exame ginecológico, que o enfermeiro irá orientar, não fazer uso de cremes vaginais durante 2-3 dias antes do exame. Pacientes climatéricas devem fazer uso de estrogênio tópico durante 15 noites consecutivas. A coleta deve ser realizada 4 dias após o término do tratamento. Usar meio aplicador. Não fazer duchas nem embrocação vaginal por 72 horas antes do exame. Não ter relação sexual 48 horas antes do exame. Esvaziar a bexiga antes de entrar na sala para realizar o exame, evitando desconforto e dor. Trazer o resultado do exame anterior, se estiver disponível, a fim de orientar a coleta. Geralmente, esse exame citopatológico é, de fato, para o controle do câncer do colo de útero. Porém, na prática, a grande maioria das mulheres que procuram a unidade básica de saúde, elas não vão, enfim, para o controle, Vão por algum tipo de queixa, né, relacionada a corrimento vaginal, prurido e assim por diante. Então, percebam aqui, ó, no momento do exame, com espéculo vaginal, espátula, escova cervical e lâmina, o espéculo e o que é visualizado pelo enfermeiro. Essa região aqui que eu estou passando o mouse, nós chamamos de ectossepse. E essa partezinha aqui, esse orifício aqui, é a chamada endossepse. É colhido o material tanto da ectossepse, tá? Com a espátula, e com a escova cervical na endossepse. Nessa parte aqui, ó, da ilustração. É a partir dessa secreção, né, que é colocado na lâmina para fazer o diagnóstico em laboratório. Tá? Então, estão aqui os materiais, tanto a espátula, como a escova cervical e o espéculo. Tá? Aqui em posição ginecológica, como a paciente ela deve ficar durante o procedimento. É colocado o espéculo, aberto o espéculo, para a visualização desse colo uterino.
Alertas importantes: nas gestantes devem, realizar a coleta apenas na ectossepse com a espátula, raspando de forma delicada para evitar sangramento. É muito comum a ectopia na mulher grávida. Lembrando que muitas vezes as mulheres elas falam sobre sangramentos após o exame. Pode acontecer, tá? Pequenos sangramentos, sangramentos abundantes, não. Não realizar a coleta em presença de exudato abundante, purulento ou brumoso, espesso. O procedimento adequado será tratar antes de realizar a coleta, muito embora recomendado no serviço público seja retirar o excesso com gás limpo e realizar o raspado em seguida. A coleta das mulheres climatéricas com ausência de menstruação por mais de um ano ou aquelas com retirada cirúrgica dos ovários só deverá ser feita após o uso do estrogênio tópico. Na ausência de colo uterino, a coleta é realizada com raspado na cúpula vaginal com parte arredondada da espátula de Ayer. A coleta da mulher virgem deverá ser realizada com escova cervical introduzida no canal vaginal por cerca de 7 centímetros, girando sempre, tanto durante a introdução como durante a retirada. Citar a forma da coleta na requisição. As principais afecções ginecológicas voltadas são manifestações infecciosas ou inflamatórias que acometem a vulva, vagina ou colo do útero. Manifestam-se por meio de leucorreias que devem ser avaliadas quanto ao aspecto, consistência, agente infeccioso, grau de infestação e condições clínicas do hospedeiro. Lembrando que pelo próprio exame clínico já pode-se identificar essas afecções ginecológicas. Deve-se mencionar o diabetes, a ingestão de esteroides ou traumas, os lubrificantes e absorventes internos e externos, com fatores que podem fazer desenvolver a vulvovaginite, inflamação de vulva e vagina. Os agentes etiológicos podem ser bactérias, fungos, vírus, protozoários, fatores físicos, químicos, hormonais e anatômicos. São os agentes etiológicos que podem acometer a região da vagina. Vaginoses bacterianas, caracterizadas por desequilíbrio da flora vaginal, ocasionadas por disseminação de bactérias. Gardnerella, a mais prevalente, bacterióides, mobilus, micoplasmas e peptostreptococcus. Sinais e sintomas, que da grande maioria corrimentos geralmente em pequena quantidade, cujo do feto piora depois do coito e na menstruação. Conteúdo vaginal acinzentado, de aspecto cremoso, algumas vezes bolhoso, principalmente relacionado à Gardnerella. Queimação ou ardor, coito são sintomas raros. Candidíase vulvovaginal, muito mais conhecida. Infecção da vulva e canal vaginal, popularmente chamada de flores brancas, candidíase, candidemia ou monidíase. Causada por fungo, que naturalmente habita a mucosa vaginal, Candida albicans, agente etiológico. A relação sexual é a sua principal forma de transmissão, porém outros fatores também favorecem seu aparecimento, como gravidez, diabetes, obesidade, antibióticos e uso de anticoncepcional hormonal. Tem como sintomas bem característicos: coceira vulvovaginal, prurido, ardor ou dor ao urinar, corrimento branco, brumoso, inodoro, geralmente na bibliografia caracterizado como leite coalhado, hiperemia, edema vulvar, fissuras e maceração da vulva, relações sexual dolorosa, dispauremia, colo recoberto por placas brancas ou branco-acinzentadas aderida à mucosa, geralmente realizado durante o exame citopatológico. Então, aqui nós temos a ilustração normal e aqui a ilustração com a secreção da candidíase. O tratamento deve ser indicado por especialista. Antibiótico de amplo espectro, antifúngico, ou em caso de imunodeficiência, sendo frequente na infecção por HIV, onde assume caráter sistêmico grave. Então, existe sim um grau de letalidade da candidíase. Normalmente, os pacientes não precisam ser tratados, mas alguns especialistas recomendam o tratamento via oral em casos de incidência da doença. Mulheres que apresentam 4 ou mais episódios por ano devem ser investigadas.
Outros fatores predisponentes, no caso, diabetes, imunodepressão e uso de corticoides. Tá? Lembrando que na própria vagina existe a flora vaginal que pode sim ser como uma doença oportunista no caso de uma imunodepressão. Prevenção, lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro, não sentar no vaso sanitário, no banho não sentar no box, né, ou banheira, tomar banho na banheira, não tomar banho em banheira. Mulheres devem lavar as mãos antes de colocar os absorventes internos. Praia ou piscina, não sentar no chão, não ficar com a roupa úmida, tá? Geralmente voltado principalmente a parte também de sabonetes íntimos, para que não haja um desequilíbrio da flora vaginal. Então, né, são situações que podem ser predisponíveis para candidíase. Tricomoníase vaginal, infecção causada pelo Trichomonas vaginalis sendo transmitida por via sexual. Então, Trichomonas vaginalis é o agente etiológico. Sintomas das mulheres, a doença pode começar com a secreção espumosa de cor verde e amarelada e odor desagradável, que é bem semelhante a peixe podre, tricomoníase, proveniente da vagina. Este corrimento típico, contudo, ocorre em apenas cerca de 20% das pacientes. A vulva pode ficar irritada e dolorida e é possível que o coito também cause dor. Disúria e polaciúria são sintomas também referentes à tricomoníase vaginal. Então, a tricomoníase, ela tem aqui, ó, esse aspecto voltados a vaginite, uretrite e corrimento vaginal. O tratamento específico e eficiente pode ser realizado com os quimioterápicos nitroimidazolíticos, metronidazol ou imidazol, administrados em dose única. A prevenção, preservativo, higiene íntima adequada. A gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrhea, que pode provocar inflamação na uretra, na próstata e no útero. Sintomas dos homens: dor, ardência na região genital, eliminam a secreção branca amarelada urinar. E mulheres, 70% não apresentam sintomas, ou seja, assintomáticas. O tratamento: antibióticos e quimioterápicos, penicilina. A prevenção, mais uma vez, relações com preservativo e higiene íntima adequada. Além de medidas de higiene, o uso de proteção preservativo compreende tratamento com uso de antibióticos e quimioterápicos sob rigorosa prescrição médica. Então, aqui na ilustração temos aqui a parte, né, de gonorreia, uretrite gonocócica, vaginite, oftalmia gonocócica também. Bartolinite, infecção das glândulas de Bartolini, que a gente viu na parte de anatomia e fisiologia. Acontece sob a forma de cistos com sinais de inflamação. Sintomas: inchaço, vermelhidão, dor, de tal modo que o simples ato de caminhar sentada se torna quase impossível. Tá? Causada não é somente por agentes causadores de infecções sexualmente transmissíveis, como gonococo e clamídia, mas também por bactérias da flora intestinal, Staphylococcus e Streptococcus, bactérias que não são sexualmente transmissíveis. Tratamento: banho de assento, com água em torno de 35 graus Celsius, 4 vezes por dia, geralmente proporciona algum alívio. Drenagem através de incisão cirúrgica, que pode ser realizada com anestesia local no consultório médico. Então, são os tratamentos da bartolinite. Tá? Muitas pessoas elas têm aí como sinais e sintomas as ínguas muito semelhantes. Bartolini, as glândulas estão aqui, ó, presentes, e quando elas têm a inflamação, existe a bartolinite. Glândula de Bartolino inflamada, aqui a bartolinite. Endometriose consiste na presença de células endometriais em locais fora do útero. Sintomas: menstruação dolorosa, dor no baixo abdômen ou cólicas que podem ocorrer por semanas ou 2 antes da menstruação, dor no baixo abdômen durante a menstruação, dor durante ou após a relação sexual, dor ao evacuar, dor pélvica ou lombar, que pode ocorrer a qualquer momento do ciclo menstrual. Endometriose, na verdade, não são as dores naturais das cólicas pré-menstruais. São dores bem mais fortes que têm toda uma sintomatologia associada.
útero normal e útero afetado, né, com locais mais comuns dos focos da endometriose. O tratamento por 6 a 12 meses de uma combinação de contraceptivos hormonais orais, somados a anti-inflamatórios não hormonais de nova geração no período perimenstrual, e determinados exercícios físicos. Casos moderados e graves frequentes necessitam de cirurgia para remover as células endometriais. O uso do DIU impregnado por substâncias inibidoras da menstruação. O que é importante que vocês consigam fazer, sempre anotando as informações mais importantes nos cadernos de vocês, para que vocês possam não acumular esses assuntos. Hoje a gente falou um pouco sobre anatomia e fisiologia, né, do aparelho genital, órgãos externos e internos. Falamos um pouco sobre o programa voltado à atenção integral à saúde da mulher e também sobre algumas afecções em relação a infecções sexualmente transmissíveis, tá? Para parte de sintomatologia, tratamento, importante que vocês anotem, né, para que possam ser cobrados futuramente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato via WhatsApp, tá bom? Então, continue estudando. Até a próxima aula.